Boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês que vão receber a palavra do Senhor. É tempo de festa, né? De boas novas, de nascimento, né? Que traz vida, esperança para nós, o Senhor, amém? E tudo que se passou, deixar para trás e começar uma nova vida daqui para frente, a hora que vai vir o Natal, que para mim o Natal começa o ano novo, né? Já o nascimento de Jesus mostra paz, esperança, amor e renovo, né? Uma nova vida, uma nova esperança para nós, né? Essa esperança, a luz, resplandece em todos nós, amém? Então, no Evangelho segundo Lucas, no primeiro capítulo, primeiro, a gente sabia que aqui conta a história de Zacarias, né? Que é o pai de João Batista. E que fala que o Zacarias era um sacerdote, né? E ele com costume, ele ia sempre no templo acender a incenso, para o Senhor, de costume dele. Ele era um homem muito idoso, ele não tinha de idade avançada, tanto ele e Isabel. Eles queriam ter filho, mas elas não poderiam, né? E aí apareceu na direita dele o anjo do Senhor, né? E falou para ele assim ele não temesse a nada, né? E quando ele viu o anjo, ele ficou morrendo de medo, né? Ele ficou assustado, né? Ele ficou assim, quando ele viu o anjo à direita, ele ficou do altar, ele ficou assim um pouco com medo, né? Ou ser poderoso de temor, de medo, né? Mas disse, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão, se alegrarão no seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, né? E não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Amém. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele evangelizava, né? No tempo de Jesus lá, ele evangelizava porque ele levava as boas novas do Senhor, a vinda do Messias, o reino do Senhor, né? O João Batista, né? E era diante do Senhor, ele tinha um espírito de poder de Elias para converter os corações. O papel dele era evangelizar as pessoas, levar o Senhor, a palavra para o Senhor. As ovelhas do Senhor estavam perdidas, né? E converter os corações dos pais aos filhos, e converter os desobedientes, né? A prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então ele preparava o povo para servir a Deus, né? Para ser salvos, né? Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher a idade avançada. Respondeu o anjo: eu sou Gabriel, assisto diante de Deus. Eu fui enviado para trazer as boas novas. O anjo disse: aleluias. Todavia ficará mudo e não poderás falar até o dia em que as coisas venham se realizar, se cumprir as palavras, o que foi falado. Portanto, não acreditas nas minhas palavras, as quais ao tempo se cumprirão, o anjo falou. E o povo estava esperando Zacarias lá fora, admirava-se de que tanto demorava no santuário. Mas, saindo ele, já não podia falar, então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, ele voltou para casa. Né? Amém. Aí Isabel lá engravidou, né? A felicidade de Isabel, passou os dias, Isabel, sua mulher, concebeu, né? Ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplou-me para anular o próprio perante dos homens. Amém. Para Deus, para o homem era impossível, né? Para Deus tudo é possível. Amém. O que nós aprendemos nessa passagem? A gente vê que ele era um sacerdote, né? Um sacerdote de Deus. Então, de costume, ele ia no templo para acender os incensos ao Senhor, oferecer, né? E quando apareceu o anjo, ele temeu, claro. Algo forte, né? A gente fica até com medo de uma coisa sobrenatural, né? Acredito que ele deve ter tido um temor ali, assustado, né? Só que quando o anjo falou com ele das boas novas, anunciar o nascimento de João Batista, que viria para evangelizar, né? E escolhido por Deus também para levar o povo a se converter, ao arrependimento, né? E pregar o reino de Deus, né? E a vida do Messias. E acontece que quando ele falou que a mulher dele, a oração dele foi ouvida, porque com certeza eles clamavam, né? Que não tem um filho. A oração dele foi ouvida, o anjo veio das boas novas, que ela ia conceber, dar à luz ao filho. E ele questionou o anjo, nessa pergunta que ele fez para o anjo: como que eu ia saber disso que aconteceria? Ele perguntou aqui, ó. E aí ele fala assim, perdão. Pois em mim forte será cheio
Era muitos dos filhos de Israel e era diante dele. Então perguntou Zacarias ao anjo, aleluia. Como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançadas em dias. Você viu que aqui ele fez uma pergunta para o anjo. E essa pergunta mostra como nós temos dúvida no nosso coração. Quando Deus fala que vai fazer algo na nossa vida, ele libera uma palavra, uma profecia sobre a nossa vida, que vai cumprir uma promessa dele na nossa vida. Como nós duvidamos do poder de Deus, né? Muitos somos incrédulos à palavra do Senhor. Só que a palavra de Deus, ela não volta sem ser cumprida. O Senhor não é homem para que minta e nem é filho do homem para que arrependa. Se Ele falou que vai fazer algo na sua vida, Ele vai fazer. E é para todo mundo ver que Ele é Deus na sua vida. E para Deus nada é impossível. Então o que é difícil para você, e os olhos dos homens, que às vezes tem pessoas do seu lado que não acreditam na sua capacidade, não acreditam no teu sonho, Deus vai falar que sim, pode acreditar, porque Ele vai fazer, Ele vai cumprir, para que todos vejam que Ele é Deus, Ele tudo pode. Amém? Glória a Deus. Então é só confiar. Então as boas novas do Senhor, Ele está liberando para nós aqui. Então creia somente. Então se Deus falou que vai fazer alguma coisa na sua vida, alguma palavra liberada sobre a sua vida, uma promessa de Deus, ela vai se cumprir. Não importa o tempo que passa, a palavra de Deus ela vai se cumprir. Assim como se cumpriu Isabel e Zacarias, né? Se cumpriu também Abrão, também a palavra de Deus. Pode passar o tempo que for, mas a palavra de Deus ela vai se cumprir. Aqui ele houve uma dúvida, ele questionou Gabriel. Aí o Gabriel falou, eu sou Gabriel. Ele falou, assisto diante de Deus. Olha só, a autoridade que Deus deu para o anjo. Eu fui enviado para falar e trazer-lhe as boas novas. O anjo falou para nós trazer as boas novas. Então, por que nós desesperamos pelas coisas? E por que nós, humanos, duvidamos da palavra do Senhor, dos enviados de Deus, hein? Por que muitos não questionam? Será que ela está falando? Ela tem unção? Será que Deus coloca, Ele unge as pessoas? Assim como escolheu João Batista para evangelizar, Ele escolhe todos os servos dele para falar as boas novas para os filhos dele, para que eles saiam do caminho da perdição, que eles se libertem, que sejam curados, que sejam salvos, se convertam, se arrependam, né? A promessa do Senhor está de pé sobre as nossas vidas. Nós temos que crer, confiar, descansar, guardar a palavra do Senhor, os mandamentos de Deus, ser obedientes ao Senhor, para que tudo que Deus fala se cumpra. Não, se não vai se cumprir, independente se você não está crendo não, mas se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai cumprir a palavra dele. Amém? Só que vai ser no tempo dele. Quanto mais a gente não crê, claro que as coisas vão demorar um pouco mais ainda, né? Mas ela vai ter que se cumprir. Ele vai fazer com que se cumpra. Porque Ele é Deus, né? Ele vai fazer, não é por nós merecemos, não é porque Ele faz para honra e glória do nome dEle, para mostrar que Ele é Deus, Ele tudo pode. Amém? Glória a Deus. Vocês têm que crer nisso, confiar no Senhor. Amém? Aleluia. Então, quando o anjo questionou, o anjo falou que ele era o enviado de Deus, e todavia, aí o anjo falou para ele, porque como ele duvidou da palavra do anjo, que é enviado do Senhor, amém? O anjo falou que ele ficaria mudo, ele não poderia falar, enquanto a palavra de Deus não se cumprisse, enquanto as coisas não acontecessem, ele não poderia abrir a boca para falar para ninguém, ele teria que ficar mudo, amém? Glória a Deus. Então muitas vezes Deus fala algo para o nosso coração, uma boa nova, algo que Ele vai concretizar na nossa vida, algo que vai acontecer na hora, no tempo dEle, e que Ele vai se cumprir aquilo que Ele falou. A gente tem o costume de contar para a pessoa o nosso sonho, aquilo que nós vamos comprar, aquilo que nós vamos conquistar. A partir do momento que você fala para a pessoa aquilo que você já tem em mente, Deus abre uma porta, você fala, aquilo não vai acontecer. Aquilo atrapalha, porque até inveja atrapalha. Isso não significa que Deus não vai realizar, não. Mas você contou, você foi antecipado, né? Mas o anjo fez com que ele não contasse. Até porque foi uma desobediência, né? Houve uma incredulidade da parte do sacerdote, né? Um questionamento. Como que eu vou saber que isso vai acontecer? Então ele foi que nem Tomé. Ele queria ver para crer. E não, a autoridade do anjo mostrou que ele não poderia duvidar da palavra do anjo do Senhor. Amém? Quantas vezes nós duvidamos, né? Deus fala tremendamente através da palavra, como Deus vem falando tremendamente através da palavra, que estão sendo postados dentro das redes sociais, nos vídeos, e as pessoas ainda duvidam. E sabe como as pessoas duvidam? Irmãos, irmãs, amigos? Por exemplo, eu estou fazendo um vídeo há mais de 2 anos. Quantas pessoas curtem meu vídeo? Pouquíssimas. Quantas pessoas falam amém? Pouquíssimas. Quantas pessoas compartilham? Sabe por quê? As pessoas acham que a gente está aqui para se amostrar,
ou não quer ajudar. Gente, vocês não estão me ajudando, vocês estão ajudando a pessoa que estão precisando de uma palavra de esperança. Vocês estão salvando vidas, porque tem gente que está morrendo, tem gente que está vivo, mas está morto por dentro. Vocês têm que fazer o seu papel. Nós somos como filhos de Deus, ajudar o próximo. Não é só ajudar com alimento e ajudar com a palavra de Deus. Ela nos liberta, ela nos cura, nos salva, nos restaura. Ela nos mantém vivo. Nós somos testemunha do Senhor em nossas vidas. Aqueles que creem e confiam no Senhor, quantas passagens, quantas dificuldades nós passamos nesse ano, quantas lutas, e é a fé que nos sustenta, é a palavra, estamos debaixo da palavra. E mesmo que venha tudo sobre as nossas vidas, venha situações difíceis, venha aflições, venha dor, venha perda, mas você está debaixo da palavra, a palavra te sustenta, te mantém vivo, te mantém de pé, confiante que dias melhores virão, e as boas novas do Senhor estão aqui, falando com nós tremendamente, que as coisas vão acontecer. Não importa o que aconteça, quem se levante contra a sua vida, não importa as barreiras, não importa a dificuldade, os recursos, não importa, ele vai fazer e vai se cumprir, amém, glória a Deus. É isso que Deus está falando para mim tremendamente para você. Vocês creiam somente isso, tem que crer no Senhor. Ele fala tremendamente da nossa palavra, e não é porque ele era aqui mostra também uma situação que tocou meu coração. Ele era um sacerdote, né? E ele duvidou do anjo, né? E aqueles que estavam lá fora esperando ele sair para entrarem no templo, estranharam a demora deles. Sabiam que estava acontecendo algo lá dentro. E quando ele saiu, ele não falou com eles, eles viram que ele teve uma revelação, uma visão. A fé daquele povo era a impressão que era mais fervorosa do que o próprio sacerdote que estava lá dentro, né? Isso mostra que, eu sei que a gente tem que buscar o Senhor, a igreja, ela faz viver em comunhão com o Senhor. Nós temos que viver, adorar o Senhor, né? Louvar, orar, buscar, interceder pelos irmãos. Mas mostra também, a gente pode ver assim, que não é porque a pessoa tem uma posição dentro da igreja, um sacerdote, um pastor, seja o que for, significa que ele tem mais fé do que aquele povo que estava lá fora, né? Então aquele povo que estava lá fora, eles estavam crendo mais que tinha acontecido alguma coisa lá dentro pela demora. A fé deles era tremenda também, né? Então não significa que a pessoa que tem um cargo, que significa que ela tem mais fé do que aquele que está lá fora. A gente pode ver, analisar no texto também, né? Ver que isso está acontecendo, mostra isso, que tem que ter fé, crer no Senhor. Então quando o Senhor fala, libera a palavra para nós, creia somente, né? E ele sendo um servo de Deus, ele não acreditou na palavra do anjo do Senhor, o Gabriel. Amém? Glória a Deus. E aí o anjo falou que ele teria que ficar mudo, né? Porque ele duvidou da palavra do anjo. Se o anjo é enviado de Deus, assim como nós somos enviados do Senhor, para pregar o evangelho, falar da palavra de Deus, as boas novas do Senhor na sua vida, para que você seja abençoado, curado, liberto, salvo, né? Então nós temos que falar o que Deus quer que nós falamos para você, para que você entenda que Deus ele está conosco, ele não desamparou os seus não, e Deus quer nos abençoar tremendamente, né? E as boas novas do Senhor é isso, trazendo a mensagem de paz, esperança, amor, e também de restauração na nossa vida, né? E aquilo que você sonhou, que você tem colocado diante de Deus, vai se cumprir as boas novas do Senhor. É isso que Deus está falando para mim e para você tremendamente. Nós temos que confiar e descansar naquele que tudo pode, que é o Senhor Deus de Israel, os santos dos santos, amém? Glória a Deus. E aí a gente sabe que depois que ele saiu, o povo percebeu que ele deve ter tido uma revelação. Olha, o povo, a fé do povo, ele viu que estava acontecendo alguma coisa lá. Eles estavam lá de fora, mas eles estavam sentindo que estava demorando muito, né? E aí ele viu que ele saiu mudo, e eles viram que aconteceu alguma coisa, alguma revelação. Olha que forte, né? Então o povo, a fé do povo, estava mais sabendo que estava acontecendo alguma coisa lá dentro do que o próprio ele que estava lendo com o anjo, que duvida do Senhor, né? Da palavra dos anjos do Senhor. Então nós temos que confiar no Senhor, nós não podemos duvidar. Se Deus falou que vai acontecer, está liberando uma palavra aqui para nós hoje, confia no Senhor, descansa, Ele sabe o que faz, né? Ele sabe o que faz, tudo Deus sabe o que faz. O controle da vida está nas mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém, glória a Deus, aleluia. Então confia, tá? Vocês confiam no Senhor. E aí ele foi para casa, depois dos dias que ele, terminados os dias, né, do seu ministério, e ele foi para casa. E aí, passando os dias, Isabel, a sua mulher, a concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, glória a Deus, contemplou-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Então, para aquilo que não acreditavam que poderiam acontecer, né, fez diante dos homens, para todos vejam, né, o poder de Deus sobre todos nós, né, e para Deus
nada é impossível. Nós vamos ver também na passagem de Maria, quando o anjo foi visitar Maria também, para dar as boas novas, né? O nascimento de Jesus. Nós vamos ver, amanhã eu vou ministrar essa palavra. Estou orando a Deus, para Deus me dar unção, sabedoria, e é maravilhoso. E eu fiquei assim, falei, meu Deus, a gente precisa crer mais no Senhor. A gente vê que um homem de Deus, né? Ele foi uma visita de um anjo para trazer as boas novas. E a gente como duvida, né? A gente viu que não é só ele, não. Ele é um sacerdote. E quantos dentro da igreja, que estão dentro da igreja, não creem na palavra de Deus? Não confiam e duvidam no poder de Deus, né? A gente vê muitas pessoas, eu já vi gente que está dentro da igreja e fala que nunca ouviu Deus falar com eles. Então a gente sabe que isso acontece todo tempo, né? E nós não podemos ser que nem Tomé, né? Só crer para ver. Nós temos que crer e confiar que vai acontecer. E vai acontecer no tempo de Deus, amém? Glória a Deus. Só que Ele tem um tempo certo, na hora certa para nos ajudar na nossa vida. Nós temos que descansar. O tempo é dele, a hora é dele, a vontade é dele e permanece sempre na nossa vida, amém? Glória a Deus. Eu desejo uma boa noite maravilhosa. Receba essa palavra do Senhor no coração. E as boas novas do Senhor estão aí, né? Para nos abençoar. A visita dos anjos é aqueles que veio levar a palavra de Deus, o evangelho, assim como João Batista, né, escolhido por Deus, né, para levar, se converter a muitos ao Senhor. E o reino de Deus, né, ele pregou o reino de Deus, a vinda do Messias, a salvação do povo, amém? Então a boa nova é isso, né, que nada é impossível para Deus, né? Para os olhos humanos sim, mas para Deus não. Nós precisamos confiar e descansar naquele que tudo pode, que é o Rei dos Reis, o Santo dos Santos, amém? Glória a Deus. Tenha uma boa noite. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus e a alegria do Senhor é a nossa força. Como não ficar alegre, né? Que palavra, né? Só quem não crê. A presença de Deus é tremenda. E eu fico emocionada como Deus é maravilhoso na minha vida. Todos os dias eu agradeço a Deus. Diante da situação que eu esteja passando ou não, e Deus é tremendo na minha vida. Eu sou grata a Deus todos os dias. Eu falo assim, obrigada. Obrigada, porque se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria aqui. É a sua bondade, a sua misericórdia que me sustenta, que me ajuda, que me fortalece. E essa palavra vem nos dar mais força, que está de pé ainda. Tudo aquilo que Ele prometeu para a nossa vida está de pé. Por mais que o inimigo tente, por mais que a circunstância fala para, desista, por mais que tudo, a realidade não seja a que nós estamos vivendo, aquilo que nós queremos, planejamos. Mas não, tudo passa, mas a palavra dele permanece. E é para sempre, hein? Amém, graças a Deus. Tenha uma boa noite. Fique com Deus e a paz seja. Que Deus abençoe cada um de vocês. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória e honra. Aleluia. Santo, santo é o